Escolhe um trabalho de que gostes e não terás que trabalhar nem um dia na tua vida. Esta foi a célebre frase proferida por Confúcio, um pensador e filósofo chinês. Ao longo da vida, ouvimos-la muitas vezes, não é verdade? E até é uma frase bonita e inspiradora. Mas será que é mesmo assim tão simples? Você faz o que gosta? Ou faz aquilo que dá trabalho e dinheiro? A verdade é que muita gente trabalha porque tem de ser, tem de pagar as contas ao fim do mês, tem de ter dinheiro para sobreviver. Hoje, em Portugal, a educação faz parte obrigatória de todos nós, seguido dos cursos profissionais e superiores que garantem um maior leque de valências nas mais variadas áreas, o que direciona para o exercer de uma profissão. Contudo, nem sempre o estudo se reflete num bom trabalho. De acordo com os dados mais recentes do portal Infocursos, divulgados pelo Santander, existem 45 cursos superiores em Portugal que registram uma taxa de desemprego de 0%. Estes cursos abrangem diversas áreas, desde a saúde às engenharias, passando pela educação e artes. Por outro lado, existem também cursos com uma taxa de desemprego acima dos 10%. Entre eles estão Ciências da Comunicação, Educação Social, Artes Plásticas e Tecnologias Artísticas, Comunicação Multimédia, Fotografia, Solicitadoria, Turismo, Marketing e Filosofia. Ou seja, os tempos mudaram e as profissões também. Os cursos com mais empregabilidade, hoje, nem sempre são os mais populares. Além disso, segundo o Jornal de Negócios, que divulgou dados do Eurostat, Portugal apresenta-se com a 9ª taxa de emprego mais baixa da União Europeia para recém-formados. No entanto, nos dias de hoje, também existem algumas profissões ditas insólitas ou não muito comuns, digamos que fora da caixa. Encantador de polvos, dorminhoco profissional, degustador de comida para animais de estimação, mergulhador de bolas de golfe, artista de retratos em cinzas, testador de escorregadores de água, colecionador de minhocas, entre outras. Como vemos, entre os incontáveis empregos que existem, determinadas profissões raras têm o poder de nos atordoar, surpreender ou até mesmo divertir. Lê-se na página Creative News. No entanto, trabalhar naquilo que se gosta nem sempre dá para viver. É importante termos também em conta os nossos direitos enquanto trabalhadores. Em 2023, a Lei do Trabalho sofreu algumas alterações que ficaram conhecidas como Agenda do Trabalho Digno. Entre elas, esteve a criação de um mecanismo que prevê a possibilidade de os estafetas serem considerados trabalhadores das plataformas digitais, mas também a criminalização do trabalho não declarado, o reforço das compensações por despedimento, o aumento da remuneração por trabalho suplementar e a flexibilização do teletrabalho. Com ou sem alterações no que toca à lei, a verdade é que temos de trabalhar. Mas e você? Faz o que realmente gosta? Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um debate público. Estamos em direto aqui pela Unifé TV, o canal da família, e vamos hoje falar sobre esse tema muito especial, que é um tema que com certeza vai alcançar a todos, porque todos têm, de certa forma, uma profissão ou faz aquilo que gosta. Há, claro, um grupo de pessoas que também nós estaremos mencionando de que talvez não esteja na área que gosta, não estejam fazendo o que gosta, mas dentro desse assunto, dentro desse tema, nós vamos aqui abordar muitos detalhes. Vamos falar sobre profissões, vamos falar sobre talentos, vamos falar sobre o desenvolvimento pessoal dentro da área em que a pessoa ela se identifica. E se você agora está conosco no programa Debate Público, já seja pelas operadoras Nós,
a Mel, a Vodafone, ou até mesmo pelo aplicativo da Unifé TV, que está para todo mundo, né? A nossa aplicação, @unifetv.pt. Você pode participar em qualquer lugar do mundo, agora mesmo, através também das nossas redes sociais. O tema de hoje, faço o que gosto. Temos uma enquete muito especial para os nossos amigos internautas. Nós já vamos colocar a primeira questão para todos. Por favor, produção. A primeira pergunta para quem está lá em casa ou para quem nos acompanha agora através da internet: você trabalha naquilo que gosta? Aí você pode deixar aí o seu ponto de vista, se você gosta do que faz ou se você não gosta do que faz. Há pessoas que chegam ao ponto de dizer: eu odeio aquilo que estou a fazer. Você pode deixar aí então o seu ponto de vista. Temos a segunda questão: o que mais o motiva no trabalho? Ambiente e colegas, salário no fim do mês, o propósito da profissão ou neste momento nada? A terceira questão que nós temos aí: acha que as leis do trabalho devem mudar? Você acredita que as leis trabalhistas, elas poderiam beneficiar de alguma forma determinadas profissões que não são tão reconhecidas, né? Como profissões dignas? Nós temos nos nossos estúdios convidados que vão falar muito sobre isso no programa de hoje. Mas ainda uma última questão para quem está em casa. Coloca, por favor, aí, produção. Para si, trabalhar significa o quê? Deixa aí o seu comentário através dos nossos stories, das redes sociais, @UniféTV.pt. Você pode entrar agora mesmo, tanto no Facebook como no Instagram, e deixar aí o seu comentário. Temos também o nosso telefone 210-346-091, esse telefone que aparece aí no seu televisor. Você pode entrar em contato conosco agora, você pode ligar, nós vamos conversar, você pode também contar um pouco da sua história, da sua experiência. De repente você tem uma profissão inusitada, né? Você tem uma profissão diferente, diferenciada das profissões normais que nós temos visto aí, como construtor, professor, médico, enfermeiro, policial. São as profissões mais comuns, digamos assim, comuns no sentido de conhecidas, né? Mas há outras profissões que não são assim tão faladas, como, por exemplo, a profissão do Mário Guimarães, que está conosco aqui no programa. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Você é mágico? Eu sou mágico. Por profissão? Por profissão, exatamente. E já faz quanto tempo, Mário? Já faço vida disto, já trabalho nisto há 20 e poucos anos. Quer dizer, você faz porque gosta, está nessa profissão porque foi uma escolha pessoal, uma escolha sua. Agora, conta um pouquinho dessa história. O que lhe inspirou a ter como profissão a magia? Magia, é exato. isso? Na realidade, o meu pai andou na guerra do ultramar e teve um mágico como parceiro e aprendi umas magias, 2 ou 3 magias com o meu pai com cartas, e eu fiquei logo apaixonado por aquilo. Entretanto, deu há uns anos cá em Portugal um programa do David Copperfield que eu assisti e adorava ver aquele programa, e um dia, pelo destino, estava numa loja de magia, conheci um mágico que foi o meu padrinho deste trabalho. E a partir daí, por acaso até foi um brasileiro, que é o Andrelli, um abraço para ele, se ele estiver a ouvir. Sim. E a partir daí foi um desenrolar ao princípio, de 2 trabalhos em simultâneo. Nunca trabalhei só como mágico, né, no início, porque era difícil. Depois, a pouco e pouco, fui começando a fazer mais magia do que o outro trabalho, e até que larguei o outro para fazer o que realmente eu gosto, que é magia. Você se importa de falar qual era o seu... A última, eu tive vários trabalhos. Sim. Trabalhei em gráficas, trabalhei em lojas, e a última que eu estava em paralelo... Você gostava mais da magia, sempre inclinado mais para a magia. Sem dúvida, porque nós na magia temos reações de pessoas, fazemos as pessoas sorrir, as pessoas ficam divertidas, e é um mundo totalmente diferente do que aquele de ir das 9 às 6, fazer o que não gostamos, que é o que a maior parte das pessoas fazem. E eu optei realmente pelo que eu gostava mais, porque eu, desde que faço magia, não me sinto a trabalhar, sinto-me a fazer o que eu gosto, e acho que isso é que é importante nos dias que correm.
Tem uma expressão aí popular que quem faz o que gosta nunca vai precisar trabalhar. É o meu caso, eu sinto isso. É o seu caso. Então você não tem como um trabalho. Não. Né? É um trabalho, é uma profissão, você é remunerado. Claro, sim. Né? A sua fonte de renda vem dessa profissão, mas você não considera um trabalho. Não considero, mas dá muito trabalho. Não é chegar aqui e não fazemos uma magia, está tudo feito. Não, tem muito trabalho por trás, muitos ensaios, muita organização. Você trouxe alguma aí preparada para hoje? Disseram para não, mas já posso fazer. Disseram para não trazer nada, por isso é que eu não trouxe. Mas depois posso fazer uma brincadeira aí com umas cartas, se quiser. E temos também no estúdio, daqui a pouquinho eu volto com você, Mário. Nós temos no estúdio também, aqui conosco, o Carlos Machado. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo. E você também está na área que gosta. Sim, eu também, o que eu faço é coisas que eu gosto, por isso. Você trabalha com antiguidades, com velharias. Sim. E quando foi que começou essa inclinação por essas coisas históricas, mais antigas, né, usadas? Fala aí. Eu comecei a ir há muitos anos eu ia a uma feira que os portugueses sabem e conhecem, a Feira da Ladra, e ia para lá vender, era miúdo, era pequeno, devia ter 14, 15 anos, 16, ia para lá vender. E na Feira da Ladra vende-se tudo, vende-se tudo lá. Tudo que se imagina tem lá. Tem lá, à terça e à quinta, à terça e ao domingo e ao sábado, e vendo tudo. E eu ia para lá e vendia, por isso eu sempre gostei um bocado esse espírito de feira e pronto. E entretanto, a minha vida, como é óbvio, era outra, a minha vida mudou, que eu tinha lojas, tive que fechar as lojas porque o negócio já não era o mesmo, e comecei a vender velharias, etc., em feiras de coisas usadas e de velharias. E isso só em Lisboa ou você percorre outros lugares? Essencialmente em Lisboa, mas aonde há, e não é muito longe, o mais longe que vou se calhar é para as Caldas. E quando o tempo está bom. E as pessoas procuram muito? Sim, procura. Há pessoas que gostam mesmo. Por exemplo, a Feira da Ladra é uma coisa que há pessoas que adoram ir lá. Eu sempre gostei muito de ir para a Feira da Ladra, ver e comprar, sempre foi um bocado o meu espírito. E daí eu fazer estas feiras. Acho muito engraçado. E as pessoas, por exemplo, que vão até... Você tem, então, um leque de produtos, né? Você tem uma infinidade de produtos. Sim, tem muita coisa. E as pessoas, elas procuram, por exemplo... você fala aí de velharias, são coisas antigas, já usadas, né? Que antigas, estão, usadas, de certa forma, em bom estado. E as pessoas vão lá para comprar. Por exemplo, o que mais as pessoas procuram assim? É difícil dizer exatamente o que as pessoas procuram, porque a gente às vezes até faz feira a pensar que isto vai-se vender e não era isto, era aquilo. Por acaso, aconteceu isso que uma vez eu fiz a Feira da Ladra e com antiguidades, com porcelanas, coisas, e depois foi ao sábado e ao domingo fui fazer outra feira que eu achei que aquilo não se ia vender porque naquela feira não vendia. E não é que naquele dia eu vendi as porcelanas que estavam guardadas e tudo, são a clientes, e eu percebi-me que as pessoas gostavam desse tipo de coisas. Eu disse, mas eu tenho ali mais, e fui buscar mais e as pessoas compraram. Pronto, às vezes nunca é certo que vai ser. São peças assim raras, únicas, peças, por exemplo, de quantos anos? Os anos eu não sei. Mais ou menos. Mas já pegou uma peça, por exemplo, uma chávena de mais ou menos 20 anos, 10 anos, 20 anos 30 anos? 30, 40, sim. É? Sim. E há pessoas que vão lá com o intuito de comprar, mas não para uso, é mais para coleção. Há pessoas que gostam para ter de coleção e há pessoas que é para uso. Há pessoas que sabem exatamente que, às vezes até há pessoas que até me ensinam quase sobre o produto. Eu estou a vender aquilo e as pessoas dizem, não, isto é assim porque é assim, e coisas que eu não sabia e que eu fico a saber. Até vai aprendendo, né? Sim, claro. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre isso. Você tem a sua profissão, você faz o que gosta ou não, ou faz aquilo que não gosta, liga para cá agora, 210-346-091. Você pode participar conosco. Daqui a pouquinho nós vamos falar também com a doutora Raquel Costa, que está conosco por videochamada. Eu não sei se já temos imagens, produção. Se já tiver imagens, já vamos falar um pouquinho já com a advogada,
Doutora, boa noite, seja bem-vinda. Muito boa noite, Gelson. Não só para si, mas para todos os participantes aí do estúdio. Estive a ouvir muito atentamente. Fiquei encantada de perceber que temos convidados com profissões tão diferentes. Acho que isso, sem dúvida, vai dar aqui um enquadramento muito bom ao programa. Agora, a senhora, como advogada laboral, a senhora normalmente defende aí causas, né, mais comuns. Agora, como, por exemplo, defender uma causa trabalhista, né, de um mágico ou de um vendedor de velharias, de antiguidades, existe dentro das leis defesa para essa camada de profissões diferenciadas? Existe, Gelson, existe dois tipos. Existem mecanismos específicos previstos na lei para diferentes contratos, se calhar não especificamente no âmbito dos mágicos ou no âmbito dos vendedores de bilharias, aí temos categorias diferentes, mas, por exemplo, quando falamos de contratos de trabalhadores desportistas, vamos imaginar um jogador de futebol. Aí, obviamente, temos uma legislação mais específica, porque realmente sai muito da caixa. Existe ainda outra possibilidade, que é estarmos a falar de contratos diferentes com regras específicas, mas de acordo já não com a lei geral, mas de acordo com convenções coletivas, acordos coletivos. Acho que ainda vamos ter tempo de desmistificar o que é isto ao longo do programa. Porque, por exemplo, nós estamos no mês do trabalhador, né? Dia 1 de maio é considerado aí o Dia do Trabalhador e em vários lugares do mundo há manifestações, as pessoas que reivindicam seus direitos vão para as ruas e a gente tem mais ou menos uma noção, né, dos profissionais, que tipo de profissões das pessoas que se juntam para fazer as manifestações, as reivindicações, mas nesse caso das profissões inusitadas, diferenciadas, será que essa classe tem noção dos seus direitos, tem ideia, né, de como recorrer aos seus direitos? Fala um pouquinho também disso, doutora, um pouquinho a respeito do dia 1, né, o que representa para a classe operária, para os trabalhadores em geral, e um pouquinho também, se a senhora acredita que as pessoas têm noção, esse pessoal dessa classe diferenciada tem noção dos seus direitos, daquilo que eles podem reivindicar? Eu acho que vou começar até já por dar uma alfinetada em resposta à sua segunda pergunta. Se houvesse consciência real dos direitos e deveres, quer pelos trabalhadores, quer pelas empresas, empregadores, os patrões, dos direitos e deveres que cada um tinha na relação laboral, se calhar o 1º de maio não continuava a assumir uma importância tão grande quanto ainda assume. O 1º de maio realmente começa por ser uma celebração internacional em honra ao debate das classes operárias em Chicago e que rapidamente se estende no panorama internacional e nomeadamente em Portugal, exatamente porque a luta pelas condições de trabalho ainda assume um papel preponderante para todos. E isso só acontece porque essa luta ainda é muito necessária. É necessário relembrar que o trabalhador não deixa de ser pessoa a partir do momento em que entra na sua jornada de trabalho. E, portanto, o 1º de maio e o feriado, que até é um feriado obrigatório e, portanto, é obrigatório que os trabalhadores possam gozar este feriado, aproveitar esta celebração da forma que entenderem. E, portanto, continua a ser tão importante exatamente para servir de lembrete destas condições de trabalho e de lembrete de que o trabalhador é, mais do que um trabalhador, é uma pessoa. E, infelizmente, tanto os trabalhadores como os empregadores ainda padecem, em Portugal pelo menos, de uma falta de literacia jurídica, Gelson. E, portanto, aquilo que acontece é que desconhecem realmente quais são as regras específicas da sua relação laboral e isso acontece e nós conseguimos ver isso à
ao longo de toda a relação laboral. Eu sou, além de advogada, sou formadora e, portanto, tanto acompanho trabalhadores como dou formação até a novos empregadores e, portanto, as pessoas que querem abrir empresas, etc. E aquilo que eu percebo é que mesmo quem vai ocupar a posição de patrão não tem noção de realmente algumas regras básicas e ainda continuam a acreditar e a defender alguns mitos de conversas de café. E isto vemos desde o momento em que assinam o contrato de trabalho e por vezes nem percebem muito bem o que é que lá está e nem recorrem, se calhar, aos profissionais competentes para avaliar as cláusulas daquele contrato de trabalho, assinam sem perceber muito bem. Durante a execução do contrato, durante a relação laboral, percebem que alguma coisa não está bem e começam a perceber determinados abusos de uma parte ou da outra. Portanto, isto tanto acontece na posição dos trabalhadores como dos próprios patrões, mas depois também nada fazem, não se vão informar, deixam simplesmente o efeito bola de neve continuar a acontecer. E chegando ao fim do contrato, porque decidem mutuamente terminar o contrato, porque são despedidos, já sei que quer haver uma justa causa, sem ser seguido um procedimento. Às vezes assinam documentos os próprios trabalhadores que nem sabem muito bem o que é que são e de repente percebem que já não têm uma relação laboral. E mesmo nesse momento em que já perderam uma grande parte da sua vida, que é a vida profissional para aquele empregador, às vezes por medo, outras vezes porque têm receio de fazer um investimento e, acima de tudo, na maioria das situações dos casos que nos chegam aqui ao escritório, por acreditarem que já não há nada a fazer, remetem-se então à falta de literacia jurídica que já tiveram desde o início da relação laboral e nada fazem. E isso sim é que é um dos graves problemas. Diz-se muito que a lei atual laboral não está bem adequada ainda e não protege sequer os trabalhadores. Eu, quando tenho clientes que são trabalhadores ou dou formação a trabalhadores, todos me dizem: não, a lei não protege os trabalhadores, a lei está para os patrões. Quando falo e tenho clientes ou dou formação a empregadores, a patrões, eles dizem: não, nós entramos com um rótulo a dizer culpado e a lei só quer proteger e dar proteção e direitos aos trabalhadores e nós empregadores somos uns pobres coitados. Ou seja, todos querem realmente dizer que a lei não os protege. Mas a verdade é que, às vezes, aquilo que se verifica na prática não é uma falta de proteção na lei, mas sim um desconhecimento daquilo que está previsto na lei. E é este desconhecimento que é a morte do artista, usando aqui um ditado muito português, porque realmente é isso que determina que trabalhadores fiquem desprotegidos, é isso que determina que empregadores sintam que não têm o controlo e também não consigam depois dar aos trabalhadores cumpridores as condições que eles mereciam e, portanto, estamos presos nesta roda que nunca vai parar de girar até que alguém resolva combater esta literacia, esta falta, aliás, de literacia jurídica no âmbito laboral. Agora, doutora, então, pelo que eu entendi, a senhora mencionou que a legislação ela é equilibrada, né? Ela não está inclinada mais para o empregador ou para o empregado. Está faltando essa questão de literacia jurídica, de conhecimento, de realmente os trabalhadores saberem dos seus direitos, é isso? Sim, é verdade. Falta aqui realmente conhecimento jurídico por parte dos trabalhadores, por parte dos empregadores. Se a lei está ou não equilibrada, é uma resposta muito difícil. Nós, quando temos um contrato, temos sempre dois interesses completamente opostos em choque. Do lado do patrão, queremos o máximo da capacidade produtiva dos trabalhadores, pagando-lhe o menos possível, e do lado dos trabalhadores, como é óbvio, queremos trabalhar o menos possível, recebendo o mais também possível. E, portanto, são interesses tão antagónicos, tão opostos, que é necessário realmente chegarmos a este equilíbrio, a este ponto de encontro. É isso que a lei tenta fazer. E a lei também vai seguindo a própria inclinação da sociedade, a própria perspectiva da sociedade
só que às vezes faz isso de forma muito lenta. E é isso que nós temos assistido na prática, e por isso é que muito bem entrou em vigor a agenda de trabalho digno, que neste momento já necessita de reformulação e que eu acredito genuinamente que depois destas novas eleições que vamos ter novamente alterações na lei laboral, exatamente para tentar chegar mais perto de dar respostas equilibradas aos desafios que a sociedade sente agora. E, portanto, é este equilíbrio entre os interesses, quer do lado das empresas, quer do lado dos trabalhadores. Portanto, a lei atualmente ainda parece-me que não está devidamente equilibrada, ainda não dá uma resposta satisfatória nem às empresas, aos empregadores, nem aos próprios trabalhadores. É necessário, sim, ainda haver aqui algum trabalho por parte do legislador, e isso tem sempre início no contexto político que estamos a viver, para aí sim chegarmos a este tão almejado equilíbrio, e mesmo assim é um equilíbrio que está em constante movimento, exatamente como a nossa sociedade, os nossos desafios. Já eu volto com mais perguntas para a senhora. Nós vamos agora às ruas saber a opinião das pessoas a respeito desse tema. A senhora trabalha com o que sempre sonhou? Diria que não. Mas acaba por gostar do que faz? Gosto, sim. Gosto do que faço. A senhora hoje mudaria a profissão para correr atrás dos seus sonhos e trabalhar no que gosta, do que sonha? Não, porque eu acho que no final acho que vou conseguir chegar mais perto do que quero com o curso que tirei, com o trabalho onde estou, mas neste momento exatamente não é aquilo que eu mais gostaria de fazer. Agora sim, faço o que gosto. E a senhora poderia nos dizer no que a senhora trabalha? Sou auxiliar numa escola. E por que a senhora gosta tanto do que a senhora faz? O que te motiva a trabalhar nessa área? Depois, o que as crianças nos dão. O retorno é gostoso? E normalmente trabalho com crianças especiais, autistas, trissomia, que eu ainda gosto mais. Depois eles dão um carinho muito especial. E a senhora disse que alguma vez já trabalhou numa área que não gosta. Como é que foi a sensação de trabalhar com o que não gosta? Era uma rotina mais pesada? Posso dizer, trabalhava no hipermercado. É mais cansativo. O que é bom no hipermercado, na caixa, é o contacto com as pessoas, com o público, isso gosto, clientes. Depois é mais monótono, não se sai dali, muito preso, não dá mais que aquilo. Eu prefiro ter o curso e faço o que gosto. Então o que a senhora faz hoje te agrega mais, te traz mais prazer? Sim, dá-me prazer, eu vou sempre... Pronto, antes eu olhava para o relógio, agora vou trabalhar. A senhora trabalha naquilo que a senhora gosta? Trabalho. Eu sou esteticista e eu tenho um salão aqui de uma clínica da unha em Moscavite. E isso é o que a senhora sempre sonhou em trabalhar? Sempre. Só trabalhei nisso. Me formei como podóloga e trabalho nessa área já tem mais de 30 anos. E o que faz a senhora gostar tanto de trabalhar no que trabalha? O que te motiva? Me motiva, assim, que para mim é um trabalho terapêutico, que eu gosto mesmo, né, de fazer. Desde criança. Então é uma coisa que eu faço desde criança, uma coisa mesmo que eu gosto de fazer. Para mim é uma terapia e além que eu também ganho e sustento a minha família. E conhece alguém que trabalha no que não gosta? Muita gente, sim. E como você acha que é o trabalho, a vida dessa pessoa no trabalho? Você acha que é um trabalho que fica pesado, não é um trabalho gostoso de fazer? Como é que a senhora acha que é? Acho que há vários níveis, não é? Acho que há pessoas que efetivamente não gostam do que fazem e estão cansadas e tentam procurar e mudar. E há outras que, como têm se calhar uma parte pessoal que sentem que é mais importante, mesmo que o trabalho não seja aquilo que os preencha mais, conseguem fazer um balanço entre os dois e não estão infelizes na vida porque não gostam propriamente do trabalho que têm. Sim, há colegas meus que estão nessa área porque não conseguiram, portanto, emprego noutras áreas, não é? Nomeadamente alguns já com 50 anos, que é muito difícil arranjar trabalho com essa idade. Sim, e tiveram que voltar para o ensino, por esse motivo. E o que faz a senhora gostar da área que a senhora trabalha? Pronto, a criatividade que está envolvida, não é? O facto de ter autonomia, não é? Para planificar as minhas aulas e
e também o feedback positivo que tenho dos alunos, não é? Não é claro que nem tudo corre às mil maravilhas, temos que enfrentar alguns dias algumas turmas indisciplinadas, não é? Mas pronto, no geral o balanço é positivo. Sim, aprendemos também às vezes a ultrapassar certas dificuldades e isso também é bom. E aquela expressão onde se trabalhar no que gosta, nunca trabalhará, você concorda com ela? Eu não sei, porque eu nunca tive propriamente essa experiência de ficar completamente apaixonada por aquilo que trabalho. Mais uma vez, eu gosto daquilo que faço, mas acho que não é aquilo que mais me apaixona. Portanto, diria que sim, eu acho que sim, apesar de não conseguir dizer por experiência própria. Trabalhar com o que gosta torna também um pouco mais leve o trabalho. Sim, torna mais leve, exato. Não é, pronto, não significa que, como gosto do trabalho, nem é um trabalho, pronto. Não, realmente há dias difíceis, mas torna muito mais leve a tarefa, sim. E o nosso dia-a-dia muito mais prazeroso e pronto, e menos angustiante, sim. O trabalho para muitos é uma motivação, né? Muitos aí que foram entrevistados consideram o que faz não apenas um trabalho, mas uma forma de viver, uma forma de estar bem consigo mesmo. Nós temos aqui nos estúdios, como convidado hoje, um mágico, né? Quem diria que a magia se tornara uma profissão? No seu caso, Mário, você falou há pouco que o que te motiva, o que te inspirou, o que te faz feliz nessa profissão é justamente o feedback das pessoas, né? Fala um pouquinho sobre isso. Já me aconteceu várias situações de pessoas que vão aos sítios onde eu estou a trabalhar. Eu trabalho muito em restaurantes e estão tristes de alguma forma que aconteceu. Uma vez aconteceu uma situação, vou-lhe dar esta indicação, por exemplo, que eu fui a uma mesa, não sabia quem eram as pessoas e estive ali a brincar com elas um bocadinho, a fazer magia e no fim disseram-me, olha, nós viemos de um velório, vínhamos muito mal e você conseguiu tirar-nos um sorriso. E são esses momentos que me fazem gostar tanto da profissão que eu tenho. Porque às vezes, de uma forma inconsciente, estamos a dar um bocadinho de alegria às pessoas que estão mal por algum motivo. E é essa força que me motiva. É andar a sentir reações do público, as pessoas a ficarem encantadas. E prende a atenção das pessoas, gera aquela curiosidade. Exatamente. Como é que são normalmente as apresentações são assim, né? Você começa com um contexto e vai gerando uma curiosidade ou vai direto muito improviso. Cada pessoa é um caso para mim diferente, porque eu leio, faço uma leitura da pessoa, tento perceber como é que vou abordar a pessoa. Que eu faço magia de perto, também tenho magia infantil e tenho um espetáculo de mentalismo. Mas essa de perto é a que eu gosto mais, porque é o contacto direto com o público. E eu faço uma leitura antes de chegar ao pé da pessoa. Eu consigo perceber mais ou menos com quem vou lidar, porque já é uma coisa que se vai aprendendo ao longo da vida. Não é? E depois eu consigo tirar sempre sorriso. Se for a uma mesa e se as pessoas não sorrirem, aquela mesa não foi boa. E eu tenho que deixar as pessoas a sorrir. E graças a Deus tem acontecido sempre as pessoas sorrirem e haver um feedback super positivo. Agora, por exemplo, né, há pessoas que agora estão assistindo o programa e elas dizem assim, poxa, eu gostaria muito de trabalhar em uma outra área, fazer uma outra atividade, mas o salário não me permite, né? No seu caso, porque também tem esse outro lado, né? Você tem sua família, você tem suas despesas, seus compromissos, você tem, no final do mês, certamente aí contas para pagar e você está satisfeito? É satisfatório a remuneração Quem vive destes trabalhos, andamos numa corda bamba. Ou temos muito trabalho, ou temos pouco, ou às vezes não há nenhum. E então temos que saber gerir essa corda bamba. Temos que perceber quando há mais, tentar poupar para quando não há. Mas depois é uma questão de hábito. Depois nós sabemos que há os meses mais fortes, por exemplo, o mês de dezembro é um mês muito bom, que é as festas de Natal das empresas. E há muito trabalho. Depois o janeiro e o fevereiro não há quase nada. E então temos que saber gerir isso. Mas quando se faz o que se gosta, que é o tema aqui principal, acho que essa compensa esse risco. Porque nós nunca sabemos se vamos ter um bom mês
ou um mês mais ou menos. É como um vendedor, né? Basicamente é isso. Como um vendedor. No caso aqui, nós temos também o Carlos Machado, que está conosco, que é vendedor de antiguidades, de velharias, e também funciona mais ou menos assim. Sim, é um pouco. Há meses melhores, meses... Há sempre meses melhores e meses piores. Por exemplo, a gente agora estamos a viver uma altura que há 3 semanas que ao fim de semana está sempre a chover, então está a chover, não há feiras, não se vende igual, não se vende mesmo porque está a chover. Nesses casos, parte para uma outra atividade ou permanece ali confiante que o final de semana seguinte vai ser melhor? É esperar que não chova. Por exemplo, o próximo fim de semana já sei que no sábado à tarde já vai chover e no domingo vai chover mesmo, nem que as feiras que eu ia ter, um sítio vai chover, no outro sítio também vai chover, então não há feira. Ou seja, é domingo sem feira, sem fazer nada. E estava-me a perguntar se tem mais alguma coisa. Eu também vendo via internet, via OLX, etc. Material informático, tenho muitos computadores, muitos monitores, muita coisa. Também se vai vendendo, mas lá está. Há meses que a gente acha que isto vai ser um bom mês e não é. E há outro mês que não estamos à espera e vende-se. Pronto, é uma incerteza, mas é viver assim, mas... É viver. Fazendo o que gosta. Exatamente. Agora, não há uma preocupação, porque todo ser humano ele tem uma preocupação com aquela questão de projeção de carreira, né? Questão de ter, depois de tantos anos de trabalho, seus direitos, né? A reforma. No caso de vocês, não há essa preocupação. Eu acho que há essa preocupação. Há essa preocupação? Eu acho que sim. Não é a mesma coisa que termos um trabalho com ordenado fixo, não é? O nosso ordenado, o valor que nós ganhamos vai havendo oscilações e depois ao fim não sei como é que vai ser, se nós chegarmos lá, não é? Deus queira que sim, não sei como é que vai ser a nossa reforma, porque não temos um valor certo. Vamos perguntar à doutora, né? Ninguém é melhor do que a doutora para responder essa questão. Eu não sei se ela está conosco. Doutora, me dê a imagem, por favor, da doutora Raquel. E aí, doutora Raquel, nesses casos, o que fazer, hein? Há sempre a possibilidade, aqui já não estamos a falar tanto de trabalhadores por conta de outrem, estamos a falar de verdadeiro sangue empreendedor e, portanto, aqui, na mesma situação, é possível acautelarem os direitos de contribuições para a Segurança Social para projetar aqui uma reforma. Um bocadinho, como falavam em estúdio, não sabemos se vamos lá chegar e isso implica, não sabemos se vamos lá chegar porque eventualmente a nossa vida pode terminar antes, esperemos que não, ou porque o próprio sistema da Segurança Social poderá falir até lá, também esperemos que não. Mas também, entre uma realidade ou outra, desastrosa, mas vale irmos para a segunda do que para a primeira. Mas, fora de brincadeiras, e isto é importante que fique bem assente desde sempre, que é, quer os trabalhadores por conta de outrem, quer os trabalhadores independentes, com um verdadeiro sangue empreendedor, como temos aí em estúdio, podem salvaguardar, sim, a sua possibilidade de reforma quando atingirem a idade para tal, mas para isso necessitam de fazer contribuições para a Segurança Social. A única diferença é que os trabalhadores por conta de outrem, ou seja, aqueles que têm, como dizia eu em estúdio, um salário fixo, não tem de ser assim, mas pelo menos um contrato de trabalho e trabalham realmente em benefício de outra pessoa, aí será o empregador ou o patrão a fazer o desconto para a Segurança Social, a pagar as cotizações e contribuições para a Segurança Social. Pelo contrário, os trabalhadores independentes, além de trabalhadores, são também os próprios patrões, o que significa que lhes cabe a eles fazer, caso assim o pretendam, claro, e mediante sempre o cumprimento da lei, dentro dos limites mínimos obrigatórios e depois naquilo que podem acrescer, podem sim fazer o pagamento para as contribuições para a Segurança Social. Ok, doutor, esclarecido, né? Agora deixa aí, por favor, para todos os trabalhadores um conselho, né? Um conselho, já que há uma dificuldade, nós comentávamos isso há pouco, essa dificuldade das pessoas, né? Dos trabalhadores
terem acesso a uma orientação jurídica em relação a contratos, a direitos, deveres. Queria que o senhor deixasse um conselho de uma forma meio que geral para todos que acompanham agora o nosso programa. O maior conselho, Gelson, que acho que podemos deixar no nosso programa de hoje é: conhecimento é essencialmente poder. E, portanto, a todos os trabalhadores que possam estar a acompanhar o programa, este é sem dúvida o conselho, é a sugestão que deixo, quer enquanto advogada, quer enquanto formador. Conhecimento é poder. E, portanto, quanto mais depressa tomarem conhecimento junto de profissionais adequados, não basta recorrer à inteligência artificial, não basta ler artigos gerais, é preciso analisar o vosso caso concreto. E quanto mais depressa tiverem essa análise, conseguirem perceber especificamente quais são os vossos direitos, quais são os vossos deveres, mais depressa vão prevenir, vão evitar dores de cabeça no futuro, vão evitar mais custos, quer sejam financeiros, quer sejam temporais a resolver depois o problema, e também um custo que por vezes surge um pouco encapotado, que é o custo emocional que um problema numa relação laboral traz para o trabalhador. Portanto, sem dúvida que o maior conselho que posso deixar é esse, até porque há muitos direitos dos trabalhadores que são desconhecidos aos trabalhadores, mas também aos empregadores. Políticas, por exemplo, no âmbito laboral que causam um prejuízo a um determinado trabalhador é sim discriminação e, portanto, é sim combatível pelo trabalhador. O direito ao descanso, que tanto se fala, muitos trabalhadores não conhecem o dever de gozarem um descanso entre uma jornada de trabalho de um dia e do dia seguinte de 11 horas consecutivas, no mínimo, por exemplo. Também desconhecem, e falávamos um bocadinho, falávamos em estúdio, das horas extras e do quanto isso pode ser um problema também. Mas a verdade é que estas horas extras não são obrigatórias de cumprir sempre e em qualquer caso que o empregador peça ao trabalhador. Isto são só alguns dos exemplos que eu posso dar de direitos mais desconhecidos para os trabalhadores. E, portanto, quanto mais depressa vocês buscarem o conhecimento, mais depressa vocês evitam dores de cabeça, estão mais tranquilos, dormem descansados e, exatamente como algumas das entrevistas surgiam, mais depressa estão motivados e realmente têm uma boa relação laboral, porque as relações laborais são tão importantes quanto as nossas relações afetivas, quanto uma relação amorosa. Nós passamos muitas horas do nosso dia dedicados a um trabalho, seja por conta de outra, seja em termos de empreendedores. Portanto, temos que ter sim uma relação saudável, uma relação equilibrada quando falamos de uma relação laboral. Esse passo para obter esse equilíbrio, esse gosto, essa tranquilidade, é ter conhecimento. Conhecimento jurídico, conhecimento dos nossos direitos, conhecer também os nossos deveres para que não nos possam exigir mais do que aquilo que é realmente obrigatório. E às vezes ser bom para os dois, né, doutora? É fácil prevenir. Tem que ser bom para os dois, tanto para o empregado como para o empregador, porque aí, no final, todos ficarão felizes, satisfeitos, tanto o empregador como o empregado, e esse é o objetivo, né? Pelo menos era para ser assim. Exatamente. A gente agradece a sua participação, agradecemos a sua disponibilidade por estar aqui no programa de hoje. Até uma próxima oportunidade, tá bem? Muito obrigada, Gerson. Muito obrigada pelo convite e a todos. Nós é que agradecemos. Coloca mais uma vez a enquete, por favor, para os nossos telespectadores, internautas. Você que está agora acompanhando o programa, sintonizou há pouco, nós temos lá nos stories da nossa rede social da Unifé algumas questões relacionadas ao tema. Você trabalha naquilo que gosta? Deixa aí um comentário nessa questão. Temos uma outra, por favor. A segunda questão, o que mais o motiva no trabalho? Também temos aí algumas opções para você escolher e comentar. A terceira questão, acha que as leis do trabalho devem mudar? Você que é um trabalhador, um profissional, independentemente da área, você pode deixar aí o seu comentário e também, numa quarta opção, escrever aí um pouquinho
do que é trabalhar para si. O que significa trabalhar para si? Você trabalha pelo dinheiro, pelo salário, você trabalha pelo que gosta, ou trabalha porque não há outra opção, gostaria de não trabalhar. É difícil, né, para as pessoas que realmente têm uma ideia diferenciada de vida, pensam que se eu tivesse recursos e não trabalhasse, a minha vida seria melhor. Mas há outros que não trabalham e que vivem frustrados, decepcionados, se sentem infrutíferos, incapazes de contribuir de alguma forma com a sociedade. É muito relativo esse pensamento. Você pode deixar aí o seu comentário, ligar para cá, 210-346-091 e deixar aí o seu comentário. Vamos às entrevistas agora nas ruas do Porto e já eu retorno aqui nos estúdios conversando um pouco mais com o Mário Guimarães, que é mágico, e também o Carlos Machado, que está conosco, é vendedor de antiguidades. O senhor trabalha naquilo que sempre sonhou? Trabalho, sim, senhor. Estudei para isso e tive sorte de conseguir realizar o meu sonho, sim. Em que é que trabalha? Na aviação. Sim. Tive outras profissões, mas acabei por cair naquela que sempre gostei e continuo. E qual é, já agora? É carpinteiro de cofrais, de obras. E faz o que gosta, então? Sim. Porquê? Habituei-me a isso. Primeiro fui carpinteiro de limpos, de oficina, de fazer portas e janelas. Só que a minha ideia era sempre as cofrais, até que me tornei encarregado, chefe de equipe, etc. Mas trabalho na mesma, continuo a trabalhar. Não, gostaria de trabalhar na área de informática. Neste momento está como? Motorista de autocarros. E porquê que não está na área de informática? Estou na dúvida, sim, de começar agora. Também devido à idade e tudo, mas nunca é tempo provavelmente nunca é tempo de começar, seja que idade. Ainda estou a pensar, mudar de área ou não. Não é tarde ir atrás dos seus sonhos, nunca é tarde? Eu acho que não. E faz o que gosta, mesmo não estando na sua... Eu gosto. Falar com pessoas, conhecer pessoas todos os dias, pessoas novas, vidas diferentes. Aparentemente parece que é mais do mesmo, mas como todos os dias falo com pessoas diferentes e tudo, acaba por ser, de certa forma, também bom. A senhora trabalha naquilo que sempre sonhou? Não. O que é que fez? O que é que fazia? Eu me formei em advogada, eu sou bacharel em Direito, mas eu trabalhava com o meu pai numa construtora. E não gostava? Não tinha o que fazer, né? Meu pai tinha construtora, eu trabalhei com ele, mas eu gostaria de ser advogada. E porquê que nunca tentou ser advogada? Porque eu tive 3 filhos e aí eu não conseguia fazer o estágio que eu tinha que fazer. Então foi devido aos filhos que adiou e nunca chegou a exercer? Isso, eu demorei 10 anos para me formar, então eu nunca cheguei a exercer a profissão. E arrepende-se? Não, foi uma escolha de vida. Eu quis ter filhos, não me arrependo. O senhor conhece alguém que trabalha naquilo que não gosta? Sim, eu acho que com o passar dos anos as pessoas ficam um bocadinho saturadas do que fazem, por causa do excesso de rotina. Mas isso acontece nas atividades todas. De maneira que, sim, há pessoas que, principalmente ao início, que se agarram um bocadinho ao que conseguem, não é? Para depois atingir. Uns conseguem, outros não. Se calhar há pessoas que trabalham por falta de oportunidades, algumas não arriscam, outros têm azar. Nunca conseguem atingir aquilo com que sonharam. Acha que os direitos laborais ainda devem sofrer alterações? Sim, merece sempre alterações. Para uma pessoa ter melhores condições, que é o que nos falta cá, por isso é que uma pessoa anda por estrangeiro, que é os ordenados, que não são compatíveis. Dentro disso. E segurança no trabalho e assistência médica, principalmente, que é o que nos falta, nós trabalhadores, se tivermos qualquer problema, seja uma pequena coisa, seja o que for, não temos assistência médica, que é muito mau. Do resto. Olha, principalmente, talvez a segurança, a fiscalização, incentivos para os trabalhadores quererem trabalhar em Portugal, gostarem de trabalhar em Portugal, não estudarem cá para ir para fora e se apaixonarem ainda mais pelas profissões que têm. Conhece alguém que trabalha naquilo que não gosta?
Oi, muitos, principalmente aqueles novos que vão para a nossa empresa, a maior parte deles vão por necessidade, não vão por gostar, não é? Vão por necessidade. Meus filhos, por exemplo, a minha filha é formada em engenharia ambiental e trabalha em hotel, entendeu? Não há opções, não há outra opção? Não há outra opção, teria que sair de Portugal para conseguir isso, entendeu? Está saturado, muita coisa está saturada, então você trabalha onde você ganha dinheiro. Aquela frase, faz o que gostas e nunca trabalharás um dia, é real para si? Aplica-se? Para mim é assim, sem dúvida que faço o que gosto e é verdade que custa menos, não quer dizer que não custa. Acredito que sim, acredito piamente. Não custa tanto trabalhar quando se faz aquilo que se gosta? Sim, concordo, não custa. Mas também assim, mesmo quando estamos numa profissão que a priori não gostamos muito, se fizermos um esforço, acabamos sempre por gostar. É um bocado de dedicação. Nós estávamos comentando aqui durante as entrevistas a respeito dessa inclinação, dessa tendência já em relação àquilo que gosta ou fazer aquilo que gosta. Nós conversávamos aqui, né, Carlos, a respeito de muitos jovens que fazem determinadas coisas porque o pai impôs, ou para agradar alguém, para ser aceito por alguém, e aí gera-se uma frustração muito grande. Sim, eu acho que sim, acho que e é um erro se o foco é fazer uma coisa, é tirar um curso de uma coisa, não é porque o pai faz outra coisa e porque a família faz exigência para ser outra coisa que ele vai ser outra coisa porque é a família que está a exigir. Por exemplo, na sua família ninguém imaginava que você seria vendedor de velharias. Não, mas é assim, os meus antepassados, a minha mãe chegou a viver numa loja de antiguidades, que era dos tios dela, e o meu avô, que era irmão, estava lá a trabalhar na loja de antiguidades, mas dormiam lá dentro, em Lagos, no Algarve. Faziam isso, ou seja, é uma coisa que já vem há muitos anos. E eu sempre... Ela não deve ter estranhado muito, não? Ela chegou ainda... Ela é viva, sua mãe? Sim, é viva, ela ajuda-me sempre. Então, para ela não foi nenhuma surpresa. Sim. Ela gosta também. Ela gosta muito. Já é algo de família. Ela gosta muito e percebe também. E é bom. E no caso do Mário, a família ficou um pouco assim... O meu pai, nós somos 3 irmãos, e o meu pai tentou levar-nos os 3 para a profissão dele e ninguém teve jeito para aquilo. Ele faz prótese dentária. E nós não tínhamos jeito e não gostávamos. Eu estive lá com ele a tentar aprender quando era miúdo e eu disse, isto não me diz nada. Não é para mim. Não, mas também nessa altura ainda não tinha aquela paixão da magia. Gostava de ver, mas nunca imaginava que ia viver um dia da magia. E então eles tentou comigo e com meus irmãos, mas não teve sucesso e ninguém faz Os outros 2 irmãos estão em áreas completamente diferentes. Totalmente diferente. Um faz cozinhas e o outro é bombeiro profissional. Portanto, não tem nada a ver. Muitas pessoas que agora acompanham o programa talvez estão aí enquadradas naquilo que a gente está falando. E também tem um outro grupo de pessoas que, de repente, escolheram um curso que gosta, que se identifica, fizeram esse curso, mas ao terminar, ao sair da faculdade, não conseguiram desenvolver, né, ou trabalhar na área que gostam, estão hoje tristes, frustradas, decepcionadas. Mas é possível, né? É possível sim dar uma volta nisso, é possível. Nós temos aí várias entrevistas, as pessoas falando sobre eu estava num lugar que eu não gostava, eu estava numa área que eu não gostava, mas agora sim eu estou num ramo que gosto, faço o que gosto. Quer dizer, nunca é tarde, né? Sim, eu acredito que enquanto houver esperança, atitude, uma decisão por parte da pessoa, é possível ela trabalhar naquilo que gosta. Sim, é possível. É procurar um bocado o sonho, né? Se o sonho é fazer aquilo ou ser aquilo, eu acho que... Correr riscos. Correr riscos. Há pessoas que... Há quem não gosta de correr riscos e aí já não... Aí não. Pode esperar muito, né? Agora, há quem não se importa de correr o risco e esteja disponível porque também depois a família, né? Às vezes que não pode correr o risco e tem que fazer aquilo para ter uma garantia no ordenado ao fim do mês, etc. Há pessoas que são mais
mais desprendidas disso, porque a vida pode ser assim em algumas pessoas e é mais fácil de pronto, poder ser outras coisas e o que a gente quer, né? Ser. Olha, a conversa está muito boa, né? Pois. Está muito interessante, mas estamos chegando aí aos momentos finais do programa. Eu só tenho 2 curiosidades, uma para cada um, que na verdade é a mesma para os dois. Se a vida hoje desse uma volta e dissesse para você escolher uma outra área, uma outra atividade, o que você escolheria? Tem em mente, Carlos? Eu gosto muito de fazer o que eu faço. Atualmente o que eu faço eu gosto muito. Vender coisas usadas, vender antiguidades, vender velharias, vender em feiras é uma coisa que eu gosto muito. Obviamente que isso acarreta com algumas coisas, dificuldades que pode haver, que ainda agora há pouco eu falei sobre o tempo. Basta a quem vende em feiras, se tiver a chover não há feira e não se consegue ir a essas feiras para vender dessa maneira. Não há uma loja física, a venda de uma loja física está fechada e é fácil. Agora vender esse tipo de coisas em feira dificulta. E depois é tentar vender fora da feira, sem ter um espaço aberto, vender, por exemplo, online, o que eu disse há pouco, no LX. Então você nunca parou para pensar numa segunda opção, numa vertente diferente? Não, nunca pensei. E no seu caso? Eu tenho uma paixão paralela a esta, que é curiosamente o que eles estão a fazer, audiovisuais. Sempre gostei de audiovisuais. Eu vivo numa aldeia pequenina, que é Fanhões, e eu faço reportagens locais, de uma forma gratuita. Filmo as reportagens, tenho um canal nas redes sociais e aquilo até foi crescendo. Agora já fiz 2 filmes com pessoas da terra. 2 filmes? 2 curtas-metragens? Não, longa-metragem. Sim. Uma demorou 8 meses a fazer e outra demorou uns 7. Com pessoas da aldeia, ou seja, as pessoas que moram lá e que participaram. Contando o quê? Alguma história? Algum facto? Sim. Um foi há 9 anos atrás e este foi agora no ano passado, em dezembro, que estreou, que era Tudo se Perdeu, que era uma história de um sem-abrigo que tinha tudo e perdeu tudo, foi viver para as ruas. E é uma história gira, foi muita gente ver, porque depois nós projetámos lá na sala onde moramos, numa de coletividade, e tivemos mais de 500 pessoas a ver o filme, em 4 sessões diferentes. Muito interessante, né? Depois do valor, nós tivemos um valor simbólico para entrar, demos aos bombeiros e ao Desafio Jovem, que é um centro de toxicodependentes, demos parte do valor e outra foi para a gente. Tivemos algumas despesas. E fizemos... Muito interessante. E é um canal no YouTube que você tem? Um canal no YouTube que é TV Fanhões ou então MG Produções, são 2. MG Produções. Que é Mário Guimarães Produções. Quem quiser assistir aí o filme... Não está disponível? Não está. Não está em nenhuma plataforma? Não, já teve, mas depois aquilo... não é que a gente tivesse usado músicas que não pudéssemos nada, mas houve alguma coisa que fez com que sempre tem uma questão de direitos. Tivemos que tirar. É uma pena, né? Pois é. Mas é uma iniciativa muito interessante. Bom, eu agradeço a participação, né, dos senhores, tanto do Mário como do Carlos. Foi um prazer tê-los aqui no programa para falar de profissões, falar de talentos, falar do que gosta. E realmente dá para ver que vocês são felizes naquilo que faz, muito. Né, sem nenhuma preocupação, sem nenhum receio. E todos que agora acompanham o programa podem aí se identificar naquilo que gosta e correr riscos, né? Se desafiar, como falou bem a doutora também, procurar mais conhecimento em relação aos seus direitos, sendo que você já está na área que gosta. Nós estamos dentro do mês do trabalhador. Por isso, o debate público trouxe esse tema tão especial que retrata o seu dia a dia. Aliás, o dia a dia de todos nós aqui. Nós temos vários trabalhadores aqui no estúdio, os câmeras, lá dentro nós temos lá os realizadores, o diretor de imagem, né, o sonoplasta, enfim. O que seria da nossa sociedade se não fossem os trabalhadores? Nós vamos agora ao final da nossa enquete, a sondagem do tema de hoje. As pessoas escreveram o seguinte: você trabalha naquilo que gosta? 53% diz que adora o que faz. Que bom. 0% diz que, aliás, não teve nenhuma porcentagem nessa segunda questão. 47%, deixa eu só finalizar, diz que
nem gosta e nem desgosta. Está ali por causa da necessidade. Agora, outra questão, o que mais lhe motiva no trabalho? 15% ambiente e colegas de trabalho, 38% respondeu salário no final do mês, 23% o propósito da profissão e 24% neste momento nada. Terceira pergunta, acha que as leis do trabalho devem mudar? 100%, ainda há muito por fazer. Aí os trabalhadores um tanto quanto insatisfeitos com as leis trabalhistas. E o comentário, as pessoas escreveram aí, temos Adriana, dedicar grande parte do nosso tempo para algo, por isso é importante gostar do que fazemos. E a Joana, trabalhar significa cumprir o propósito que Deus colocou na minha vida, servindo com dedicação e amor. Mais uma vez eu agradeço a participação do Carlos e do Miguel. Até uma próxima oportunidade. A todos que estiveram conosco no debate público de hoje, um forte abraço. Vem aí agora o Marcos Bueno com uma programação muito especial para todos os trabalhadores que estão a se sentir defraudados, desanimados. Você que está precisando de um incentivo emocional, espiritual, você vai poder ligar, conversar com o Marcos Bueno através do 218-368-008, logo após o intervalo. Forte abraço e até lá.